tiver, que quiser Inter. fazer um pedido de preferência, por favor, fique à vontade, mas eu, por uma regra de... Eu falei o quê? Eu falei Inter ganhou na estreia do Ángel. A Vivian tá gritando que em algum momento eu falei que o Grêmio, não, o Inter jogou ontem, o Inter ganhou ontem do Novo Hamburgo, conforme dito, e o Grêmio joga hoje. E o Cristiano Oliveira é o nosso comentarista. Alguém chamou? Eu tô chamando há horas aí, justamente para tu não ser regado pela Vivian já na arrancada, eu disse Inter, mas aí acho que estava fechado o microfone. O jogo do Inter ontem, que contra o Novo Hamburgo, o Grêmio joga hoje com o São José. O Inter ontem, eu não sei, você sempre começa pelo comentarista e me deixa por último, mas não, eu mas vou a tomar palavra essa já tá arrancada contigo. agora. Engata a marcha e vai em frente. Exatamente, eu vou tomar essa arrancada agora, porque pelo que eu vi do Inter, e é preciso dar tempo, sempre defendi que tem que dar tempo, a direção do Inter tem que abraçar a causa do Miguel Ángel Ramírez, mas o Inter está muito longe de ser aquele time ideal. E é claro, né? Tem uma semana de treinamento, Miguel Ángel Ramírez, mas eu acho que, mesmo ele conhecendo os jogadores, buscando detalhes, agora trabalhando com os jogadores, tem algumas peças que eu acho que ele já pode largar de mão. Entre elas, o próprio Marcos Guilherme, que fez o gol da vitória, o Inter venceu por 1-0, o gol do Marcos Guilherme, mas eu acho que com o que ele já viu antes do Marcos Guilherme e com o que ele viu ontem, ele já pode, Marcos Guilherme, muito obrigado, vai seguir a vida, procurar novos rumos e tal. E não só com o que ele viu ontem, ele já viu em outra oportunidade também contra o próprio Ipiranga. Acho que o Marcos Guilherme já é bananeira que já deu cacho, já pode procurar outro rumo na vida. E o Miguel Ángel Ramírez pode até economizar o tempo, não precisa perder tempo com este jogador. Outra situação, eu vi pouca evolução, e repito, é preciso tempo. Vi pouca evolução naquilo que pensa o Miguel Ángel Ramírez, e ele mesmo reconheceu ontem na coletiva. Vamos esperar os próximos jogos de Gauchão, para isso mesmo. O torcedor ontem já queria a cabeça do Miguel Ángel Ramírez, uma coisa que eu achei absurda, a manifestação na interatividade da Guaíba. Quando saiu a escalação, então, foi um horror. É preciso dar tempo para o Miguel Ángel Ramírez conseguir colocar aquilo que ele pensa e projeta para o futebol, em especial para o Inter. Esse foi um pouco o tom das falas daqueles torcedores que foram menos críticos e mais engajados com o projeto que está começando do Internacional. Pedido de tempo ao técnico Miguel Ángel Ramírez. É o mínimo que se pode pedir. Que se dê tempo para ele, que não se crie um processo de fritura de alguém cujo trabalho mal começou para dizer que está começando. Guti. Antes de mais nada, bom estar de volta com vocês, satisfação estar participando novamente. É nossa. Osoriense, cuidem-se tu não todos. Faz ideia, nossa... Bom, eu concordo com o Cristiano, eu queria só, e o Cristiano falou praticamente tudo, só lembrar que além disso, o próprio Ramírez avisou, né, que ele vai girar o elenco, inclusive citou os 3 goleiros, né, ele tem utilizado Danilo Fernandes, ele vai dar chances para o Daniel e também ao Marcelo Lomba, que obviamente terminou a temporada como titular. Isso se no curso do tempo, daqui para frente, não tivermos algumas negociações envolvendo esses jogadores. E na questão do Marcos Guilherme, eu até tuitei ontem assistindo a partida, claro que é uma impressão minha, mas eu acho que ele começa com esses que ele não considera que vai realmente utilizar como titular, até porque tá para chegar o Carlos Palacios, esse deve ser o ocupante titular do lado direito do ataque do Internacional, mas ao mesmo tempo eu acho que ele começa por esses para dizer, dei chances, e ele utilizou isso para todos os jogadores, vou dar minutagem a todos, e como disse o Cristiano, o próprio Ramírez falou, ele ainda usou a expressão, tem um montão de coisas para modificar, claro que agora durante o programa a gente pode conversar o que já foi visto, mas falta ainda e vai faltar muita coisa. O que eu acho interessante por parte dele essa questão de dar oportunidade para todo mundo nesse início de trabalho. É para isso que serve esse início de trabalho e a competição que o Inter está disputando nesse momento. O primeiro dos recados foi, vocês disseram que haveria um trabalho que usa a ciência e dados.
e eles colocaram o Marcos Guilherme, mas então que dados foram esses que foram utilizados para colocar o Marcos Guilherme? Há aqui uma crítica que tem um sentido de racionalidade no meio, porque parece que depois de tanto tempo de avaliação, as avaliações anteriores foram ignoradas nesta largada. Eu não sei o que pensam os demais companheiros que estão conosco, mas eu não vou também condenar quem está dizendo isso. Olha, já avaliou o Marcos Guilherme, já avaliou outros jogadores e insiste com esses jogadores. A direção que está aí era a mesma direção de futebol da gestão anterior. Poderia ter dito, olha, o Marcos já foi avaliado, ele não deu certo. Mas ele quer ter a palavra dele, né, Zé? Ele quer observar todo mundo. Por e mais o próprio que o Marcos Guilherme... Por mais que o Marcos Guilherme tenha essa avaliação já bem negativa em relação ao desempenho, ele quer ver, tá no direito. É uma questão de dar... fez gol ontem. É uma questão de dar justiça para todo mundo. O próprio Martim Anselmi, depois do jogo contra o Ipiranga, ele disse, tá zerado, todo mundo agora vai partir do zero. A gente, claro que conhece o grupo, estudou antes de chegar no Inter, vimos as partidas, mas vai todo mundo, entre aspas, do zero receber oportunidades. E nem é tão do zero assim, né? É um time muito perto, em termos de escalação, daquilo que a gente estava acostumado a ver, com algumas mudanças. Ontem a oportunidade para o Thiago Galhardo, deu uma testada no Yuri Alberto, nem tanto pelo lado direito, o próprio Ramírez explicou que vai ser, ele tentou com que o Yuri Alberto estivesse mais junto do Abel Hernandes para povoar a área adversária, foi essa a expressão utilizada por ele. Então a gente vai ver isso ainda nos próximos jogos. A gente ainda vai ver muitos testes que, para quem já está aqui, já viu o Inter, estamos acompanhando o Inter desde que nascemos, a gente talvez estranhe, mas esse jogador, que ciência é essa, que observação é essa para colocar esse tipo de jogador? Mas é para dizer, dei oportunidade para todo mundo, testei. Também tem a questão, por exemplo, do Dourado. O Dourado, ele explicou que é mais uma preservação física. O Guerreiro ontem não entrou no gramado, que não é bom, já foi bem melhor o gramado do estádio do Vale. Então, algumas coisas pontuais a gente começa a observar. Oliveira. Zé Aldo. Oi, Orestes. Oi, tudo bem? Bom dia. Benção, meu padrinho. Seja bem-vindo, um grande abraço, garotinho. Valeu, Deus te abençoe, meu filho. Valeu. Olha, é o seguinte, a minha visão do jogo de ontem foi a seguinte: eu achei um jogo razoável. Eu estava achando no primeiro tempo, que para mim foi muito ruim, o primeiro tempo. Eu sei que é início de jornada, eu sei que o cara está começando, eu sei que o cara não impôs ainda o seu ritmo de jogo, o seu estilo de jogo. O segundo tempo melhorou um pouquinho em relação às substituições, o Inter melhorou consideravelmente no segundo tempo, por isso que eu não digo que foi um jogo ruim. Pelo segundo tempo, que foi mais ou menos, em relação ao primeiro, que para mim foi ruim, eu acho que o jogo para mim foi razoável, só razoável. Agora, tem que dar um tempo, porque eu observei algumas vezes na fisionomia do Ramírez o seguinte, às vezes ele dizia, vai lá, corre aqui, ele não lembrava nem o nome de alguns jogadores. Por isso é que o tempo vai dizer o que ele pode fazer pelo Internacional. Mas eu acho que o Inter está no caminho certo, tem que colocar os guris a jogar para o cara conhecer e saber da possibilidade. Não adianta ele chegar lá e a direção do Internacional dizer, mas esse cara aqui não joga quase nada, esse cara aqui é mais ou menos. Não, ele tem que avaliar pelos olhos dele, pelo jeito que ele vê o futebol. Eu acho que foi razoável o jogo e o resultado foi bom para o Internacional, 1-0. Oliveira. O Ramírez é um cara que me agrada muito porque ele não estabelece preconceitos. O que ele fez ontem foi corretíssimo. Corretíssimo. Primeiro que ele está chegando num clube novo, numa cidade nova, num país novo, e está começando a comandar jogadores que nós até podemos conhecer. Marcos Guilherme está aí há 1 ano, Lindoso está aí há 3 anos, mas jogadores que nós conhecemos dentro de uma ideia de jogo completamente diferente. O que o Rodrigo Lindoso tinha que fazer no time do Cudê é completamente diferente do que o Rodrigo Lindoso terá de fazer no time do Ramírez. O que o Marcos Guilherme tinha de fazer no time do Abel Braga é completamente diferente do que o Marcos Guilherme terá de fazer no time do Ramírez. No direito, meu caro José Aldo Pinheiro, nosso advogado da bancada e brilhante advogado,
embora não tenha resolvido a questão da veraneio do Cristiano Silva ainda, mas tenho certeza que é uma questão de tempo. Mas ele está contente por outro, está contente por eu outro. imagino que sim. No direito, Oswaldo, vocês advogados partem daquela premissa que é básica, que é constitucional, inclusive, de que todo cidadão merece defesa. Certo? Sim. Não existe ninguém condenado previamente. Sim. Todo cidadão merece defesa. Todo jogador merece ser testado. Todo jogador merece ser testado. Se o técnico é novo, se está chegando no país novo, o ouvinte mandou um recado há pouco. Qual é a ciência de dados que manda escalar o Marcos Guilherme? Eu poderia devolver a pergunta no seguinte tom: qual é o dado que mandaria não escalar o Marcos Guilherme se ele nunca foi testado antes pelo Miguel Ramírez? A ideia, até porque o Miguel Ramírez nunca tinha treinado o Inter oficialmente. Ontem ele treinou sem precisar entrar pelo portãozinho, estava no bid mesmo. O que eu estou dizendo com isso tudo? Que se o técnico chega aqui e ele começa a ouvir da boca de um dirigente, não, esse aqui, esse não serve. Se ele começa a ouvir da boca de um conselheiro, não, esse aqui, nem tenta que esse é terrível. Se ele começa a ouvir de nós, da imprensa, não, esse nem tenta que esse não é o cara. Não precisa técnico. Então bota dirigente para treinar. Bota um de nós para comandar. Não, ele é o técnico, ele está chegando, ele está criando as convicções dele e ele estabeleceu um norte, um discurso que a gente tem que fiscalizar e tem que cobrar futuramente esse discurso, mas com o tempo necessário. O discurso de que todos receberão oportunidades. Ontem foi oportunidade do Rodrigo Lindoso, do Danilo Fernandes, que aliás foi muito bem, do Marcos Guilherme, que eu acho que não foi bem, embora tenha feito gol. Ontem foi a chance deles. Daqui a pouco, na próxima rodada, vai ser a chance de outro. Daqui a pouco vai ser a vez do Rodrigo Dourado voltar. E daqui a pouco o Palácios, quando for anunciado, pode estrear. E daqui a pouco Caio Vidal vai ter chance. Ou daqui a pouco o Patrick joga mais por dentro e entra o Pégolo na ponta, não sei. Mas testes serão feitos. Ontem o Yuri Alberto ficou um pouquinho para o lado para jogar com o Abel. Testes estão sendo feitos. Segundo o técnico e o seu auxiliar, todos serão testados. Ontem foi só o primeiro jogo. Então, se todos vão ser testados, nada mais justo do que em algum momento Marcos Guilherme, Lindoso e companhia recebessem oportunidades. E a chance deles foi ontem. Se a direção não quisesse que esses jogadores fossem testados pelo Miguel Angel, teriam sido dispensados ali quando acabou o Campeonato Brasileiro, quando o Abel saiu, se retirou. A direção dispensasse ou já tivesse negociações em andamento aí de 5, 6 caras. A única forma de eles não serem testados pelo Miguel Angel. Muito correto o que vem fazendo o técnico. Talvez seja uma segunda, talvez até terceira chance para alguns nomes. Só que, claro, se não desempenharem, forem o que mostraram no ano passado ou nos últimos anos, eles vão perder vaga no time, eles vão perder titularidade, quem sabe até mesmo lugar no banco de reservas. Tem que testar. Seja uma nova chance para cada um. Que aproveitem. Caso não aproveitem, vão para o banco ou nem isso. Sabe que eu tô desconfiado, Magno, que nós estamos vivendo aqui, Cristiano, uma espécie assim de guerra de simpatias. Aqueles que são simpáticos ao Abel estão agora usando aqueles argumentos que em algum momento foram usados contra o Abel. André Gomes, por exemplo, no Facebook diz, pelo jeito, ele não conhece o plantel que ele veio treinar. O Miguel Soares diz, a ciência para não escalar o Marcos Guilherme, 36 jogos e 1 gol. As pessoas estão aqui e acho que tem um lance assim meio que o Miguel vai ter que conquistar a torcida. Pela lógica desse último ouvinte, o Marcos Guilherme vai ser titular, porque com o Miguel Ramírez tem 1 jogo e 1 gol. Ontem o Rodrigo Ramos trouxe a estatística, Cristiano Silva. Foram 230 dias sem gol do Marcos Guilherme. A questão é a seguinte, para esses ouvintes que estão no ame ou deixo, aquela coisa toda, isso é tipo a política. Agora a gente está nessa dualidade, né? Ou é Bolsonaro, ou é Lula, ou é esquerda, ou é direita, essa imbecilidade que nós vivemos no Brasil hoje, que ela é bem latente. E eu digo imbecilidade porque é uma imbecilidade. Tem gente que seca o país em nome da tese. Tem gente que, sabe, isso é a coisa mais imbecil que tem. Mas vamos lá. Sobre a questão do grupo de jogadores. O testar, e eu concordo com o Oliveira, o cara tá chegando agora, ele vai testar, ele vai trabalhar, ele vai tomar contato com o jogador, ele vai conversar com o jogador.
E daqui a pouco ele pode estar resgatando alguém que estava no limbo. Outra coisa que o Magno falou, a direção poderia ter mandado embora, é preciso fazer a seguinte leitura. A direção atual já baixou em quase 3 milhões a folha de pagamento, liberando, rescindindo o contrato, emprestando jogador e tudo mais. Mas você não pode chegar num grupo onde ele é pronto e a novidade é a direção que entra, mesmo sendo presidente, tendo sido vice de futebol ano passado durante bom período, mas o atual vice de futebol, que era vice-presidente eleito antes, ele chega no vestiário agora com um novo diretor executivo. Imagina se você chega no vestiário e começa a afastar quem não quer. Independente do treinador, o Wendel vai treinar em Alvorada, Marcos Guilherme em Alvorada, Lindoso em Alvorada, porque tem que liberar a barca, liberar espaço. Aqueles que ficam, que são amigos daqueles que estão treinando em separado, eles já vão olhar com desconfiança para a nova direção de futebol e também para o novo técnico. Então tu vai criar um clima completamente bélico já na arrancada de uma gestão. Isso é negativo demais. Então eu acho que a direção está fazendo ali com o João Patrício Herman e com o Paulo Brax e o próprio presidente Alessandro Barcelos é o correto. Tu começa a emprestar jogador. Trata o jogador com honestidade, com igualdade. Wendel, vem cá, olha, tem essa proposta aqui do Cuiabá, já teve a proposta do Sport, a proposta do Vasco, vamos acertar uma rescisão, como é que nós vamos fazer? Acerta a rescisão, libera o jogador, trata o jogador com dignidade. Os outros também. E daqui a pouco vai aparecer a barca para sair. O Marcos Guilherme não quis ir para o Fortaleza, ele quer provar para o Miguel Ángel Ramírez que ele tem condições de jogar no Internacional. É correto do jogador ele querer fazer isso? Se ele vai conseguir ou não, não sei. Nessa tese aí, que daqui a pouco, que nem o ouvinte disse, 36 jogos para mostrar, se fosse por isso, Valdomiro Vaz Franco, que esse ouvinte que mandou não deve ter visto jogar, ou enfim, mas conhece a história, o Valdomiro não teria vingado no Inter. O Valdomiro era vaiado na época dos Eucaliptos. Sim, o Valdomiro jogou, pegou o finalzinho dos Eucaliptos e depois foi pro Beira-Rio. Ele era vaiado, a torcida queria o Valdomiro longe. E aí foi lá, sei lá, o Rubens Minelli botou o Valdomiro a jogar, é um dos grandes ídolos, é o maior artilheiro da história do Inter. O Benítez na mesma situação, o Benítez tomou 4 gols em um Grenal, a torcida queria matar o Benítez, ele foi emprestado para o Palmeiras, voltou para ser campeão brasileiro em 79. Então eu entendo e eu acho que está certo o Miguel Ángel Ramírez em querer ver, como diz as crianças aqui na brincadeira, eu estou vendo com os meus próprios olhinhos, ele está vendo com os olhinhos dele. O que ele pode contar, com quem ele pode contar, com quem não pode contar. E a direção do Inter não pode simplesmente afastar e botar o seu produto a treinar em Alvorada ou treinar em horário diferenciado. Primeiro que é contra... Isso aí pode dar uma ação trabalhista muito grande. E segundo que os demais jogadores do grupo vão começar a olhar com desconfiança. Então eu acho que a direção está trabalhando certo, já conseguiu reduzir a folha em quase 3 milhões. Eu acho que tem que dar respaldo para o Miguel Ángel Ramírez e o torcedor, eu já repito e já estava dizendo isso ano passado, tem que ter paciência. É uma nova mentalidade que está surgindo no Internacional. Agora, o jogo de ontem, no primeiro tempo especialmente, mostrou começo de trabalho, mas a ideia que a gente imaginava, eu pelo menos falo por mim e penso que também parte do torcedor, era um time mais ativo, mais atrevido, e parecia um time pesado, burocrático e um excesso de cautela, como se tivesse inseguro para jogar. Essa explicação, ela ainda eu não consegui entender. Eu ouvi ontem a coletiva do técnico, ele disse que era um começo de trabalho, mas talvez tenha a ver com os jogadores que ele elegeu para iniciar o confronto de ontem. Quem sabe com outros nomes, por exemplo, com o Yuri Alberto de centroavante, com outro no lugar do próprio Marcos Guilherme, que nós estamos questionando o direito de ele poder ser avaliado. O time possa ter um pouco mais disso que se esperava, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de velocidade, um pouco mais de criatividade, um jogo com uma dinâmica mais moderna, porque o primeiro tempo de ontem foi bem pobre. Eu não sei qual é a avaliação de vocês. O que deu para perceber de novo no time do Ramírez é aquela questão que a gente já falava no início, de ter os jogadores
mais posicionados e avançando todo mundo na sua. Isso deu para ver, teve momentos que estava todo o Inter no campo do Novo Hamburgo, e que também não é algo assim extraordinário, absurdo, porque times que não jogam da maneira como o Ramírez gosta também fazem isso quando tem a superioridade técnica. A gente vê o Grêmio e outras equipes fazendo isso também, mas se vê o time mais cada um na sua, como é de se esperar. E aí, Zé, falta exatamente o que tu falasse, falta um entrosamento, uma intensidade maior. Deu para ver ontem, como disse o Cristiano, o Lindoso vai fazer outra coisa do que fazia antes. Ele nitidamente sai jogando junto com os dois zagueiros, e vai ser assim que o Inter vai sair. Eu confesso que gostaria de ver uma movimentação, ainda que no seu quadrado, como o Ramírez gosta de falar e utilizar a sua equipe, de uma movimentação um pouquinho melhor do Edenilson e do Praxedes. Eles não precisam ficar tão distantes da linha defensiva, pelo menos para sair com o jogo. Podem se aproximar, dialogar um pouquinho mais. Toda vez que eles se mexeram, abriram espaço para conseguir sair. O Inter sai de trás, não vai mudar isso. Isso já dá para ver. Agora falta exatamente o que tu observou, Zé. Falta mais velocidade, mais intensidade, mais troca de passe com inteligência, com rapidez. Isso aí só com o tempo que vai ter. O sinal em seguida vai marcar 11h30, nós estamos chegando a 11h28 da manhã, atendo alguns recados e depois nós vamos fazer o intervalo. O Magno está em Esteio nos chamando. Fala, Magno. Exatamente, aqui na joia da Grande Porto Alegre. Mas uma das coisas dessas mudanças, dessas iniciativas do Ángel, chamou a atenção ele ter colocado o Cuesta na lateral esquerda, já na parte final do jogo. Testar o Cuesta na lateral esquerda, quando o Lucas Ribeiro entrou na defesa ali junto com o Vitor Cuesta, com o Zé Gabriel. E o Cuesta aí sim sendo deslocado para o lado esquerdo. Mas ele explicou, Magno. Ele disse que foi circunstancial. Ele, na verdade, se ele não tivesse trocado o Heitor, né, não tivesse colocado o Heitor na do Rodinei, ele colocaria o Heitor na esquerda. Mas aí, como já não tinha mais lateral, ele optou por fazer essa troca de deixar o Vitor Cuesta na esquerda. Ele disse que não se trata de um teste, se trata de uma circunstância. Então esqueça tudo que eu disse. Ou queria dizer, né? Eu imaginei mas ele faz que fosse um teste. Eu não, ele faz que fosse um teste do Cuesta na esquerda. Perfeito, não foi uma circunstância. Esqueça. Eu tava com o Cuesta estreou no Inter como lateral esquerdo. Isso. Eu tava com o Orestes lá no Colosso da Lagoa e ele estreou como lateral esquerdo. Como lateral esquerdo. E naufragou como lateral. Ele disputou uma Copa América pela seleção argentina como lateral esquerdo. A Copa América, se não me engano, foi a Copa América Centenário 2016. Ele jogou como lateral esquerdo. Eu não gosto do Cuesta como lateral esquerdo. Ele tem um bom cruzamento, mas acho que falta ele outras várias virtudes para um lateral. De todo modo, eu acho que está aí uma posição que o Inter deve encarar, talvez não como uma prioridade, mas como uma atenção especial no mercado, porque o Inter tem, daqui a pouco, o jogador que pode não ser o mais suficiente do mundo, mas o Inter tem pelo menos opções para as outras posições. Na esquerda, o Inter tem o Léo Borges, que quando foi colocado com a gurizada não correspondeu àquilo que se imaginava, e é claro que imagino que vai ter outras chances. E o Moisés, que está jogando bem, que ontem deu passe para gol, que terminou bem o Campeonato Brasileiro, mas que não é assim uma certeza. O torcedor do Inter não fica tranquilo com o Moisés ali. Acho que a sequência vai ser dele, mas aí pelo menos para grupo o Inter tem uma lacuna que precisa preencher. E se o Léo Borges não for esse cara, aí o Inter vai ter que ir no mercado buscar alguém. Não sei, daqui a pouco o próprio Ariel Ortega, que o Zé levantou a possibilidade, jogador do Vélez, que pode assinar para sair de graça no meio do ano. Enfim, mas acho que lateral esquerda é uma posição que o Inter está olhando no mercado com certa atenção. Me disseram que esse jogador é bom, Oliveira. Eu gosto dele. Eu acho que fui eu que te disse que ele é bom, não foi? Eu gosto dele. Eu gosto dele e na verdade, eu até fui pego de surpresa, para ser bem sincero, Zé, porque eu não sabia que estava acabando o contrato. Eu acho ele um jogador muito bom e com valor de mercado alto. Sim. Então me surpreendeu que tivesse acabando o contrato, porque ele é um jogador rápido, ele não é tão bom marcador, mas ele é rápido, ele é muito habilidoso, ele é quase um meia pela esquerda, ele é quase que um ponta pela esquerda. Eu acho ele muito bom jogador. E só 22 anos, né? E ele substitui no Vélez outro. E ele substitui no Vélez outro cara que é muito bom também, que era o Cufré,
que saiu e se imaginou que daqui a pouco fosse criar ali uma lacuna também difícil de ser preenchida, e entrou o Ortega jogando muito bem. 11h30 marcou o sinal, eu recuperei aqui, ele foi o primeiro recado do programa, foi o Vaguinho, o nosso ouvinte de todas as manhãs, ele disse assim, ó: bom dia, Zé Aldo, me explica uma coisa, prometeram ciência de dados, etc, aí seguem no time Marcos Guilherme, Lindoso, Rodinei, não é nem questão de achar um super time, mas Marcos Guilherme vai até entregar um campeonato como o Wendel fez. Musto, ele fez na verdade uma interrogação, vai até entregar um campeonato como o Wendel fez? Musto, mais de meio ano titular. Assim que se criam os monstros, dá um abraço e diz mais. O Wendel ficou 4 anos jogador insuficiente que um dia cruzou uma bola para um gol num Grenal. O Marcos Guilherme vai ficar um gol a cada 6 meses? Ele está bastante crítico em relação à escalação de ontem, o nosso querido Wagner Saraiva. O João de Porto Alegre... Só que o que ele está falando não tem nada a ver com ciência de dados, desculpe. Não tem nada a ver com ciência de dados. O João de Porto Alegre diz... Não é só o torcedor que precisa ter paciência com o Ramires. Coloquem nesse balaio sempre a imprensa. Ela é que possui especialistas e formadores de opinião. Verdade. O torcedor é apenas um ser passional, como dizem. Obrigado, João. Vamos mais. Não, mas para aí um pouquinho, só um pouquinho, detalhe. A imprensa, ela tem que ter paciência, eu concordo, e o torcedor é um ser passional. Mas vamos parar um pouquinho. É o torcedor que vai encher o saco em Twitter, é o torcedor que vai fazer manifestação em porta de CT, não é a imprensa que vai fazer. Vamos cada um pegar o seu quinhãozinho e vão ficar bem, tá bom, beleza? A imprensa, agora, eu repito, quem tem que ter realmente paciência e convicção naquilo que quer é a direção. É a direção que tem que dar respaldo. Não é o Miguel Ángel Ramírez daqui a pouco tomar 5-0 no Grenal e ficar o fogo amigo dentro do Internacional enchendo o saco para demitir. Espera, vamos ver, tem que dar tempo. É isso, o torcedor gosta muito de jogar. A imprensa, sim, a imprensa tem um monte de bocó também. E a imprensa, infelizmente, ela abriu um leque agora de opções, que tem um monte de torcedor / imprensa, que agora são os formadores de opinião, aquela coisa toda. É o que eu sempre digo, Capitão Nascimento, o herói Capitão Nascimento, para mim, interpretado lá pelo esqueci o nome do cara. Nascimento. Que fez lá o Nascimento. Wagner Moura. Wagner Moura, interpretado pelo Wagner Moura, no Tropa de Elite 1, que disse para pegar o baiano traficante, sobe no morro quem quer. Eu vou pegar o cara. Vai quem quer, segue a opinião quem quer. Tem que ter discernimento. Agora, esse torcedor que falou aí, o João de Porto Alegre, que é nosso fiel ouvinte, a imprensa também opina, evidentemente, mas vai quem quer. Vocês têm que ter 2 neurônios para pensar realmente se a opinião está certa ou errada. Eu acho que o João tá certo de dizer que o torcedor tem que ter paciência, mas a imprensa também. Não adianta um ter paciência e o outro não. Ele tá certo. Mas quem tem que ter paciência é a direção do Inter, Oliveira. Também, Cristiano, mas uma coisa não exclui a outra. O torcedor ter paciência, a imprensa também não exclui a direção. O único ponto que eu divirjo do João, mas é uma coisa mais conceitual que vai um programa inteiro de debate, é a história do formador de opinião, porque hoje, com redes sociais, que está dando asinha para um monte de gente que mal sabe andar, muito menos voar, mas hoje com rede social quase todo mundo é formador de opinião. Não é só a imprensa. Agora, a parte que eu concordo é, a torcida tem que ter paciência? Tem. A direção tem que ter paciência, a imprensa tem que ter paciência com todo mundo. Seja o Miguel, se fosse um brasileiro, se fosse um grego, se fosse um velho, se fosse um novo, tem que ter paciência porque é um técnico novo. O cara fez só a sua estreia no sistema, Inter, né? Eu penso que a questão da paciência, Guti, é uma coisa secundária. O que temos que ter é critério de análise. E a paciência vem no bojo do critério. Se for um bom critério, já pode no primeiro dia, errou aqui, errou ali. Mas tem que ser um critério responsável, tem que ser uma crítica com base em uma lógica, com base num sentimento que compreenda, não dá para fazer nem perseguição. Sim. E nem passar pano. Não dá para ter preconceito. Ô Zé. Isso aí. Permita, vai chamar o intervalo. Isso, ia atender mais 2, 3 recados para ir para o intervalo, mas aí nós estamos misturando. Que se tu atende o ouvinte aí, a gente acaba gerando um novo debate, mas sim, claro, o ouvinte tem sempre razão. Eu quero fazer uma saudação ao Gutierrez, cara. O Gutierrez estava de volta aí, abriu o programa. Gutierrez, que bom te ouvir, cara. Que bom. Grande abraço, meu.
Que bom que tu conseguiu superar essa Covid aí, e estamos na torcida por todo mundo. E o lateral branco, campeão do mundo 94, parece que ele está tendo uma recuperação boa. Isso é uma boa notícia. Parece que ele deu uma melhora. Ele estava mal na quinta, já deu uma melhorada. A gente lembra do China Balbino. O China Balbino quase embarcou, meu. E já ganhou alta do hospital. Então vamos pegar esses bons exemplos aí para dar essa força para quem está precisando. O comediante Paulo Gustavo, estou na torcida que ele recupere também, um cara novo. Foi entubado também, né? 42 anos. Foi entubado. Então, Paulo Gustavo tá entubado? Sim, senhor. Tá. Sim, desde ontem. Rapaz, que loucura. Mas ele vai escapar, vai escapar. Muita gente, o fato de estar entubado, tem muita gente que escapa, Zé. A gente lembra do Rodrigo Marinho, nosso querido colega lá do Rio de Janeiro, foi entubado, quase morreu também. Aliás, vai escapar. É até duro eu dizer isso agora, que o Cristiano está trazendo os bons exemplos de força, né? Mas eu queria mandar um abraço para a família do nosso colega jornalista lá de Osório, Guilherme Dexheimer, meu amigo de infância, e depois da aula, da escola, ainda na faculdade, na Unicinos, estudou comigo jornalismo, e com 35 anos acabou falecendo, muito triste, todo mundo consternado em Osório com a Covid-19, e deixou um filhinho de 9 meses, o Antônio. Então força para toda a família lá do Dexheimer, um abraço para eles. Puxa, o Paulo Gustavo, agora eu fiquei pensando aqui, só para as pessoas não entender, não ficar na dúvida o que é. O Paulo Gustavo é primo do Sávio, que era namorado da minha filha. O Sávio me roubou minha filha, levou para Niterói, pro Rio, e ele e a Camila vivia na casa do Paulo Gustavo, e a mãe dele, que ele transformou numa peça bem sucedida de teatro, a tia do Sávio, esse ex-namorado da minha filha, ela daquele jeito, exatamente daquele jeito, daquelas senhoras que fala, dá com os braços, fica xingando e tal, e ele aproveitou em casa o que ele tinha, que era aquela maneira de ser da mãe dele, e transformou num personagem riquíssimo, de grande sucesso no cinema, no teatro. Muito engraçado, cara. Ele muito e o Sávio... Ele é muito talentoso, né? Sim. Atuando, escrevendo, dirigindo. E o Sávio igual ele. Eu vi filmes dele, eu fui no teatro ver ele também. Eu fui ao cinema, ele muito divertido. Eu fui, mas que notícia ruim essa aí, João. Bom, mais um pra gente orar por ele. São 11h38, vamos pro intervalo, em seguida a gente volta. Nós estamos aqui pela Guaíba, debatendo o futebol no nosso Ganhando o Jogo. Já voltamos. Ganhando o jogo de volta, 11h44 aqui na Guaíba, sempre a hora certa de Carrefour, todos merecem o melhor. FTEC, Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. A promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecânica.com.br, atendimento das 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12h, o fone é 3907-1743. O WhatsApp da FTEC é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. O sinal marcou agora 15 para o meio-dia. Retomamos o debate do Ganhando o Jogo. Estamos analisando a estreia do técnico colorado Miguel Ángel Ramírez, o espanhol que estreou com vitória ontem diante do Novo Hamburgo. A tônica das nossas falas é no sentido de pedir paciência para o torcedor, que em alguns momentos, por outro lado, também diz, olha, a imprensa também tem que ter paciência. Mas a partir do jogo de ontem, das atuações de ontem, vocês consideram que já há a possibilidade de ele avançar nas avaliações, colocar outros jogadores, fazer outras experiências? Eu acho que independente da atuação de cada um dos jogadores ontem, ele faria isso, tá? Deixa eu começar por um que, para mim, pelo menos foi bem. O Danilo Fernandes, que fez duas defesas bem interessantes. O mesmo Danilo tinha falhado no jogo diante do Ipiranga, ele foi sair driblando, quase perdeu uma bola, enfim. O Danilo está recebendo oportunidades como no começo o Daniel recebeu. E acho até que o Daniel vai voltar a receber para que o Miguel Ramírez veja o Daniel com o time principal e não com aquele time de garotos. Não sei se o Lomba vai receber, que o Lomba é realmente terrível com os pés, embora era o goleiro titular do Inter até o mês passado, então acho que sim, pode receber também. Vai. Acredito que, independente de jogar bem ou mal, nesse momento, o gauchão ele vai ser usado para teste. Esse vai ser o grande objetivo. E aí não é nem eu que estou dizendo. O Martim Anselmo, auxiliar do Miguel Ramírez, disse isso com todas as letras.
O gauchão será usado para testar o elenco, para rodar o elenco. Até para o Inter saber, daqui a pouco o Miguel Ramírez pensa, não, eu não preciso de um cara para tal posição, eu tenho bastante. Aí ele começa a testar os caras, vê que nenhum corresponde, pensando bem, para essa posição aqui eu prefiro. E vice-versa, daqui a pouco ele olha, preciso contratar um ponta, por exemplo. O Carlos Palacios está aí para ser anunciado, até agora não foi anunciado. Não sei nem se está em Porto Alegre ou não. Tem que ter um ponta, buscar um ponto. Daqui a pouco ele começa a testar o Yuri Alberto e percebe que pode dar alguma coisa, e a partir daí não precisa buscar mais. Então acho que independente, Gutierrez, de ter jogado bem ou mal ontem, alguns jogadores que foram bem, outros que não foram tão bem assim, acho que o teste ele vai seguir. Eu acho que o plano é esse. Primeira coisa sobre o Palácio, o Inter acaba de botar com emojis um castelo, assim, um palácio, e 2 olhinhos, assim, no seu Twitter. Então, esse que bom, cara. Eu tô com um vídeo pronto do Palácios há uma semana, só esperando o clique para publicar aqui, viu? Foi só o voo que atrasou para a vinda do Chile, tá tudo certo, vai assinar por 3 temporadas. E sobre os goleiros, ele falou exatamente os 3 nomes. Ele disse ele falou o Danilo, o Lomba e o Dani. Os 3 vão receber minutos. Ele deixou muito claro que praticamente todos os jogadores do grupo vão receber oportunidades. Então, as impressões, boas ou ruins, do Daniel entre os garotos, elas servem, logicamente, mas elas ainda devem ser somadas a impressões com o time principal, que nem tu falou. Olha só, olha aqui, ó, eu sei que o Novo Hamburgo não passar batido. Essa contratação quase não aconteceu nas últimas horas. Não foi só o voo que atrasou. O União Espanhola é um clube empresa e tinha que acertar ali cláusulas contratuais. O Inter está pegando 95%, 5% fica para uma futura negociação. Como o Inter vai parcelar, e esse valor aí dá 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio de dólares, e o Inter vai parcelar em 3 anos, que é o tempo de contrato do Palácios, tinha que ter garantias bancárias, garantias que o União Espanhola vai receber. Por um pouco, a União Espanhola quase desfez o negócio. Agora, sim, o cara já chegou final de semana, era para ter chegado na sexta, chegou final de semana, tá aí. Parece que está tudo resolvido na questão burocrática e jurídica. Se apertar, liga para Sorriso, né, Cristiano? Essa história de ligar para Sorriso, lá para o Magi, ela é muito... vai ficar no folclore, né? Isso é bom tu frisar, porque todo o dinheiro é do Inter, não tem investidor na parada. Todo o dinheiro da negociação, ele sai dos cofres do Inter. Boa. Toda vez que eu vejo o Rodinei em campo, meus amigos, toda vez que eu vejo o Rodinei em campo após aquele episódio do Maracanã, de Inter e Flamengo, eu paro para pensar o quanto dinheiro, às vezes, para uns não é nada e para outros é tudo. Pois é. Para uns com tanto, outros com tão pouco. Mas enfim, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, né? Ele não cometeu nenhum crime ali. Não é até porque falta de astúcia e de onde investir o dinheiro não é crime. Até porque se ele tivesse falta de astúcia sempre, ele não seria milionário como é. Então parabéns para ele. Não seria um dos maiores produtores de soja do mundo. Exatamente. Sobre o Carlos Palacios, tá? Eu brinquei, mas é verdade, eu fiz um vídeo, cara, de uns 10 dias, já tá pronto, só falta ali o clique para dar play. Sobre o Carlos Palacios, fiz um cardzinho oficial, tá? Faltava só o Inter anunciar e não anunciava. Agora, pelo visto, vai fazer o anúncio. Ele é um jogador que o Inter tá trazendo, jogador do União Espanhola, que teve passagem pelo União Espanhola de 8 anos, chegou com 12 anos no União Espanhola e ficou até os 20, e que está na sua segunda convocação para a seleção chilena. Ele foi convocado para a última leva de amistosos, entrou no segundo tempo do jogo do Chile contra a Venezuela, jogou 15 minutos, e fez um campeonato chileno muito bom pela União Espanhola. Não à toa foi lembrado para a seleção chilena por conta desse campeonato e agora foi convocado de novo, né? O Chile não vai ter rodada de eliminatória, mas o Chile vai fazer, para mim, inexplicável e irresponsavelmente um amistoso contra a Bolívia, e o Carlos Palacios foi convocado. Ele é um jogador de lado, ele é um jogador de velocidade e de drible. Eu vejo alguma dificuldade no Palacios, e claro que a gente não tem um número absurdo de jogos, o campeonato chileno não passa na TV aqui para o Brasil todos os dias, mas a gente minimamente vai atrás, vai pesquisar, vai conversar com quem sabe e quem conhece. Ele é um jogador que tem, claro, dificuldades, ele tem
muito para evoluir. Se ele estivesse pronto, não seria para o Inter que ele estaria vindo, seria para o Real Madrid. Então é claro que ele tem muita coisa para evoluir, mas ele também tem alguns pontos de bastante destaque. Ele é um cara que tem velocidade, ele é um cara que tem uma certa habilidade, e o Miguel Ramírez trabalha na ideia do Carlos Palacios, um jogador para atuar na ponta direita. Então é por ali que ele vai jogar, na ponta direita. E de novo, num time ou num clube que tem a dificuldade financeira que o Inter tem, mesmo parcelado, mas pagando 3 milhões de dólares para um jogador, o Inter não está contratando um reserva. Tá claro que o Miguel Ramírez pensa em usar o Carlos Palacios como titular assim que ele for anunciado. E é o tipo de movimento no mercado que eu concordo. Eu só discordo de alguns colegas chilenos, eu estava lendo algumas análises deles. Não tem muito a ver com o Alexis Sanches, né? A gente tem a mania de dizer é o novo não sei o quê, é o novo não, Messi. Os caras lá bebem também, viu? Não, nada disso. É um bom cara, acho que é um excelente movimento de mercado do Inter. Um cara que é novo, tem muito potencial, todos os predicados o Cristiano já trouxe. Então vamos com calma. Agora, só para entrar, a brincadeira, o Inter tá engraçado no seu Twitter. Ele botou aqui, ó, o Inter também é cultura. Na aula de hoje, geografia. Você sabia, Miguel Ángel Ramírez é nascido em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, parte de uma união espanhola. Pertinho dali, ao sul da Espanha, existe o grande Palácio de Carlos, símbolo da retomada na região. Agora tá na moda esse tipo de post, assim. É, o Palácio de Carlos que virou Carlos Palácios pelo lado do Inter. Tá bem. É sugestivo. Símbolo da retomada da região. Bom. Isso. Brincadeirinha de Twitter, vale? Aí bota ali o emoji do castelo ou do palácio, como queira, e por aí vai. Também acho que vale. Queria fazer uma introdução na nossa fala sobre Inter, para ver se vocês compreendem esse fenômeno. Caiu e não consegue subir. Ele teve a lesão, teve o afastamento, teve uma dificuldade. Tecnicamente ele perdeu o rendimento, parou de fazer gols. O que acontece neste momento com o Thiago Galhardo? Olha, Zé, nesse momento, eu vou ser muito sincero contigo, nesse momento não acontece nada. Foi o primeiro jogo do Miguel Ramírez. Eu acho que o problema do Galhardo, ele é um pouco mais para trás. Até porque ele não jogou mal ontem. Ele não conseguiu jogar bem todo o segundo turno de Campeonato Brasileiro depois daquela volta de lesão. Eu acho que é uma coisa assim, muito ampla para a gente discutir, porque o Miguel Ramírez, por toda a qualidade que tem, ele pode fazer o Galhardo dar certo. O Galhardo tem futebol, é inteligente, né? É um cara perspicaz para jogar, sabe se posicionar. Ele pode render sim no time do Ramírez. Agora, tá muito claro que quem soube potencializar o Thiago Galhardo foi o Kudê. O Kudê colocou naquele modelo de 2 atacantes o Thiago Galhardo como um protagonista do time. O Thiago Galhardo sofre, e nós debatimos semana passada isso, porque ele não é centroavante, ele não é 9, mas ele também não é propriamente um camisa 10. Ele é um segundo atacante. Só que para jogar de segundo atacante, vejam só a obviedade no debate, tem que ter, 2 atacantes, né? Óbvio. Só que para ter 2 atacantes, um modelo de, por exemplo, com um pivô na frente e 3 meias, não serve. Um modelo de 3 atacantes, sendo 2 pontas e um centroavante, também não serve. Então, eu acho que é um modelo muito específico, é uma distribuição muito específica para o Thiago Galhardo funcionar. Acho que é possível sim ele funcionar, mas se nós levarmos em consideração o aproveitamento recente, acho que a prioridade vai ser encaixar Yuri Alberto com o Guerreiro. E nessa aí é capaz do Galhardo sobrar. O Galhardo, na verdade, ele mantém aquilo que ele sempre manteve na carreira. Ele vai para um time, começa bem, depois ele cai de produção e troca de time. O Thiago Galhardo tem seus 30 anos, a carreira dele, se for pegar, ele foi assim sempre. E é um jogador que agora está tentando se redescobrir, enfim, voltar àquela forma que o Kudê colocou. Se sou o Internacional, o Inter já tentou, quase negociou, emprestou por 2 bilhões de dólares. No fim, como não chegaram as garantias bancárias do time árabe, o Galhardo ficou. Mas eu tenho certeza que se pintar de novo uma proposta ali de 2 milhões, 3 milhões de dólares, o Inter vende o Galhardo.
Ele não está conseguindo mais ser aquele jogador muito efetivo que ele era, e ele era também construtor, ele criava condições para os outros fazerem. Ele não está dando assistências e não está fazendo, ele está numa zona completamente improdutiva. Parece que ele, acho, Zé, que ele não ele se acha no time. Olha aqui, ó. Mas o Galhardo é o seguinte, o Inter não jogava mais no sentido dele do que está jogando agora? Aí é que tá. Ele recebia mais oportunidades. Era Esse um é um detalhe esquema importante. específico. Era Exatamente, outro tipo de jogo, Era um outro tipo de jogo que permitia, e vamos lembrar, né? O Inter tinha como das suas principais jogadas, e o Galhardo se lavou com isso, foi aquele tipo de cruzamento mais de intermediária, né? Vai chegando, pressiona, além dos gols de roubada perto do gol adversário. Eu acho que o Galhardo entra mal comparando, mas na mesma situação do Marcos Guilherme. É o teste agora de início, porque o Ramírez já pensa ou Guerreiro e Yuri Alberto, como disse o Cristiano, ou só um deles, enfim, mas não vejo que ele esteja pensando no Galhardo para titular. Mas tem razão. Os motivos a gente pode debater, mas é um fato, ele não está rendendo mais a mesma coisa. Claro que daí a gente pode observar os motivos disso. Chegou um auge, foi parar na seleção, jogando eliminatória. O Guilherme Kepler está chegando. Pois não. Vamos fazer o noticiário e depois a gente volta, Cristiano, contigo. Vem aí a edição do meio-dia do Guaíba Notícias e nós já retomamos o debate do futebol no Ganhando o Jogo. Meio-dia, 5 minutos, a hora certa é Carrefour, nós estamos no debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba, discutindo as coisas do nosso futebol. Ponto dos cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita, 3325.009, conheça o site pontodoscafés.com.br. Eu repito, essa hora, meio-dia e 5 minutos, é Carrefour, todos merecem o melhor. O Oliveira não conseguiu concluir a frase, nós estávamos tratando de Inter, a gente vai encerrar sobre Inter e depois vamos falar sobre Grêmio. Estão nos cobrando que nós não analisamos o jogo de sexta-feira ainda, é porque veio sexta, emendou o final de semana e o Grêmio já volta a campo hoje de novo, mas o assunto era outro, né, Oliveira? Era outro que eu esqueci completamente, viu, professor? Poxa, sinceramente, a sequela do final de semana fez com que isso acontecesse. Esqueci o assunto. Acho que o Cristiano vai falar rapidamente, fazer um protesto, registrar um protesto. Eu sei que não é cartório, mas essa mania de querer mudar nome de estádio, quando o nome antigo já está consolidado, tipo que um deputado que não tem absolutamente nada para fazer lá no Rio de Janeiro, isso é verdade, quer mudar o nome do Maracanã para Estádio Rei Pelé, de uma imbecilidade sem tamanho trocar o nome do Maracanã para Estádio Rei Pelé. Nem o Pelé quer isso aí. Agora eu queria falar sobre a mudança do nome do estádio Passo da Areia. O nome do estádio é Passo da Areia. Essa história de botar Francisco Noveleto é de uma puxa-saquice, de uma babação de ovo sem tamanho. Fica registrado meu protesto. Eu achei que o Cristiano Silva ia falar, não muda muita coisa, mas o Inter acabou de oficializar a contratação do Carlos Palácios. Tá liberado teu vídeo, mas viu, a gente já não tinha Oliveira? falado isso, não? Não, é que tava nas brincadeirinhas. Palácio aí tava nas brincadeirinhas agora. 3 tweets depois de brincar com emoji, com Palácio de Carlos, agora oficial a contratação já tá no site do Inter. Mas tá no Twitter, né? Porque eu tô com a página do Inter aberta, tô dando reset aqui, ele não tá aparecendo ainda como notícia. Não, lá. mas eu Twitter, acabei de clicar. Tu clica no Twitter e vai pro site. Bem-vindo ao Palácios, atacante chileno. É o novo reforço colorado, a joia do Chile, hein? Ah, tá aqui. Carlos Palácios, isso. Aqueles que conhecem o Carlos Palácios dizem que ele é a maior promessa do futebol chileno atual. La Joya é o apelido dele. La Joya. Ele é uma promessa, tá? Mas, cara, como disse o Gutierrez, tem chileno que acha que o Palácios é o novo Alexis Sanches, tá? Cara, eles também têm disso, tá? Os argentinos adoram isso. Eles passaram, os argentinos, 20 anos procurando um novo Maradona. Agora já estão há uns 10 anos procurando um novo Messi. E os chilenos são... Daqui a pouco vai aparecer no Peru também um monte de novo Guerreiro, como no Chile um monte de novo Sanches. Aqui no Brasil, qualquer um que surja na base com um cabelo mais estiloso chamam de novo Neymar.
Tem essas coisas, tá? Ele não é o novo Sanches, é muito diferente do Sanches, mas como eu disse, ele tem alguns atributos assim que são interessantes. Ele é um jogador que se mexe bem, ele tem uma arrancada boa, ele pode ter o seu drible, essa sua capacidade técnica estimulada pelo jogo que pretende o Miguel Ramírez, só que é óbvio, né, que eu não vou ficar aqui só fazendo agenda positiva. É claro que ele não é o melhor jogador do mundo. Se ele fosse, ele não viria para o Inter, com todo respeito ao Inter, nem estaria no União Espanhola. Ele tem coisas para melhorar. Eu acho que ele tem alguns defeitos de passe, de finalização, mas são coisas para melhorar em um modelo de contratação, para deixar isso muito claro, um modelo de contratação que me agrada, porque ele é jovem, ele tem potencial, ele pode evoluir e muito chegando numa outra cultura, num outro clube logo cedo. Já é um cara que está sendo convocado para a seleção, quer dizer, a seleção não é algo para futuro para ele, já é presente, então a valorização ela é iminente. É uma observação de mercado, é um tiro de mercado que me agrada. Mesmo que ele venha a dar errado, o Inter ainda assim vai ter um cara com valor de mercado para revender interessante. E se ele der certo, poxa, o retorno pode ser no campo e nos cofres. É o perfil de contratação que me agrada. Se ele vai dar certo ou não, daqui a alguns meses começaremos a saber. Mas é o tipo de contratação que me agrada. Oliveira, ontem eu até usei no poste de bola uma estatística que é desfavorável para o que a gente argumenta. E para mostrar que pode dar certo, pode dar errado. Usei exemplo de 3 jogadores. O Inter contratou os 3 jovens surgindo nos seus clubes, por situações de cada um. No caso do Santos, pela vida financeira do Santos, o Inter contratou o Zeca. Era uma boa, não deu certo. O Maurício do Cruzeiro, mesma coisa. Fez gol contra o Zeca ontem pelo Vasco. Exato, fez gol contra o Botafogo. E aí, o outro é o Yuri Alberto. A tentativa é válida. E olha que de 3, 2... pelo menos um ainda não deu, o outro certamente não deu, e o Yuri Alberto dá para se dizer que deu certo. Mas o movimento, a tentativa, a intenção, essa é válida. É válido, claro. Aqui tem a modalidade de negócio, diz assim a notícia: o Esporte Clube Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do atacante chileno Carlos Palacios. Ele assina contrato de 1 ano de empréstimo e mais 3 temporadas em definitivo, com vínculo final em 2025. Palacios, 20 anos, estava no União Espanhola e foi escolhido a revelação do campeonato chileno passado. Também ganhou o prêmio de 2º melhor jogador da competição, em votação feita pelos treinadores e capitães dos times. Formado no mesmo clube, estreou na temporada de 2018. Palacios disputou 58 jogos e marcou 10 gols. Em novembro de 2020, recebeu a sua primeira convocação e estreou na seleção chilena em partida contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Carlos Alonso Henrique Palacios Núñez é nascido em 20 de 7 de 2000. Ele é natural de Renca, no Chile, tem 1,80 m. Jogou em 17 no União Espanhola e agora 21 no Internacional. Aqui está um pouco do histórico desse jogador que chega para o Inter. Meu padrinho, ele não é exatamente um cara bonito. Ele tem orelhas de abano, tem queixo proeminente. Mas ele vem ser modelo ou ele vem ser atacante? Só estou descrevendo assim aquela coisa de narrador. Eu sei, eu estou te corneteando, faz parte, é o debate. O pescoço um pouco curto, mas... Tu quer namorar com ele, Zé? O sindicato... Não, eu não sou gay, mas quero que ele seja feliz e que ele tenha grande sucesso no Inter e que essa coisa de ter sido a revelação do futebol espanhol no campeonato passado, que ele possa ser a revelação no campeonato brasileiro desse ano e que o Inter tenha feito um grande investimento e que ele seja aqui um pouco do que foram alguns chilenos que passaram aqui deixando a sua marca. Figueroa, Arangues e outros nomes de expressão que jogaram no futebol do Internacional, no futebol gaúcho e no futebol brasileiro. Sorte pro garoto. Só não pode ter sorte sim, o Carlos Palacios só não pode ter capa da placar dizendo com a bênção de Figueroa. Que a última vez que isso aconteceu. Mas já tem. Não tem bênção, mas já disseram que o Figueroa aprova. Já vi matéria sobre isso. Ah, cara, que coisa. Toda vez que um chileno vier pro Inter, isso vai acontecer, vocês podem ter certeza. E vamos combinar, Paraguai também, sempre um Arce ou Rivarola fala alguma coisa sobre Paraguai que joga no Grêmio. O Gotti, o Figueroa, o Arce ou qualquer outro ídolo de Grêmio Inter não vai queimar o cara que tá chegando também, né? Claro, não vai. Mas de novo, então... Que quanto mais feio, mais chance de dar certo. Não, tem nada a ver. Tem feios, bons e ruins, tem bonitos, claro, bons e ruins, faz parte do jogo. Agora, só para frisar de novo, Zé, porque tem muita gente que chega no nosso debate depois do meio-dia e porventura não pega ali toda a primeira hora.
brevemente, tá? O Carlos Palacios, ele é um jogador de lado, ele até pode atuar atrás do centroavante por dentro. O técnico do União Espanhola tentou nos últimos 2 jogos fazer isso, com o Palacios jogando atrás do Rubio, que é o centroavante deles, que até fez gol num jogo contra o Del Valle. Mas, enfim, não deu tão certo quanto no último campeonato chileno, talvez até pelo nível do adversário, pode ser. Mas ele deu certo no campeonato chileno e chegou à seleção chilena jogando como um ponta aberto pela direita. Ele é jogador de lado de campo. Carlos Palacios, duvido que venha brigar por artilharia ou coisa que o valha. Ele é um complemento. Ele é um jogador de lado, um jogador que se movimenta bastante, que se mexe muito, que tem uma arrancada muito boa. Ele não é um velocista, assim, aquele cara que vai fazer de 0 a 100 em 10 segundos, não é? Mas ele tem velocidade, né? Pode não ser um velocista extraordinário, mas lento ele não é, pelo contrário. E é um cara que se movimenta muito. E essa movimentação pode ser para gerar a tal da superioridade técnica, que é um dos embasamentos do jogo de posição do Miguel Ramírez, gerar o 1 contra 1 e ele partir para cima do defensor tendo a vantagem técnica, é uma das possibilidades dessa sua movimentação. E a outra movimentação que ele pode usar bastante, porque me parece pelo menos ser inteligente para isso, é abrir espaço, abrir corredor para passagem de lateral, para ingresso de atacante e por aí vai. Eu acho que ele é um cara, uma sacada interessante de mercado e é um cara que pode sim acrescentar nesse 2021 do Inter. 12h15, os ouvintes cobraram que falássemos sobre o jogo da sexta-feira. Eu acho que ainda não está completamente vencido o jogo, porque a bancada se reúne pela primeira vez depois da sexta, mas já dá para concatenar o confronto da sexta-feira do Grêmio com o time do Aimoré com o confronto de hoje. Eu comentei aquele jogo da sexta, tá, o Zé, e não vou nem me estender muito, eu quero resumir assim, poderia resumir em várias frases, mas quero iniciar o debate daquele jogo de sexta por uma frase. O Grêmio tem goleiro. Depois de 2 anos o Grêmio tem goleiro. Como eu disse hoje de manhã com o Baumhart no Agora, não é porque o Breno fez 3 defesas maravilhosas que ele é o Ter Stegen. Não, ele não é o Ter Stegen. Não é porque ele fez uma defesa fantástica que ele é o Lev Yashin, o Aranha Negra. Não, ele não é o Lev Yashin. Do mesmo jeito que se por acaso ele tomar um frango no jogo de hoje, ele não vai ser o Tavarelli também. Ele não vai ser o Márcio Pulador. Não, ele é o Breno. Com todas as suas qualidades, com todas as suas virtudes e certamente com seus defeitos, que ele há de apresentar em algum momento porque ele é um ser humano. O que ele já apresentou, Zé Aldo e companheiros, é o seguinte: ele já apresentou numa sequência de 3 jogos que ele tem esse ano, 3 jogos, ele é titular contra o Sportivo, contra o Ayacucho e contra o Aimoré. No terceiro jogo dessa sequência, o Breno conseguiu uma atuação que o Paulo Vitor em 4 anos de Grêmio não conseguiu. Que o Vanderlei em 1 ano de Grêmio não conseguiu. O Breno com 3 jogos conseguiu. Então tá muito claro que o Breno, no mínimo, vamos imaginar que ele estivesse de aniversário na sexta, que ele não fosse nada daquilo que ele apresentou na sexta-feira. Na pior das hipóteses, o Breno é mais seguro do que Paulo Vitor e Vanderlei. Então, na pior das hipóteses, no mínimo um goleiro seguro o Grêmio tem. Ele apresentou posicionamento, boa colocação, ele apresentou uma agilidade também acima da média no seu terceiro jogo dessa sequência. Pode vir a falhar e tomar um frangaço hoje? Pode acontecer. Faz parte, ele é goleiro, o goleiro está suscetível a isso. Mas ele, no seu terceiro jogo da sequência como titular, ele teve uma atuação que o Paulo Vitor, por exemplo, em 4 anos de Grêmio não conseguiu. Para mim, depois de muito tempo, desde a saída do Marcelo Groi, Zé Aldo é o goleiro que mais me empolga no Grêmio. A situação é a seguinte, eu imagino que essas comparações, ele não é o Ter Stegen, não é o Lev Yashin, se falhar não é o Tavarelli, a gente viu o que ele pode fazer. Aquele jogo da sexta-feira mostrou, independente de ter sido o Neto Baiano chutando ou o Messi chutando, a bola, a goleira é do mesmo tamanho, a força pode ser a mesma, a colocação da bola a mesma, ele foi lá e buscou. A gente está observando o que ele pode fazer. E talvez daqui a alguns anos, daqui 5, 6, 10 anos, mais adiante na carreira dele, em se confirmando, a gente não vai comparar o Breno com o Yashin, a gente vai comparar o Breno com o Breno. Esse que é o ponto. Está sim surgindo um grande goleiro. Espero que
evidente, nem todo jogo ele vai fazer aquele tipo de defesa, salvar o time toda vez, como foi na sexta-feira, que o 2-0 só foi 2-0 porque o Breno fez no mínimo 3 enormes defesas. E imagino que daqui a alguns anos a gente vai comparar o Breno com o próprio Breno. E vou usar a frase que na sexta-feira mesmo recebi um recado do meu querido professor Sérgio Lima, um amigo nosso, que ele tem o posicionamento, o senso de posicionamento de Cláudio Tafarel. Ele disse que assume a comparação nesse sentido. Então, torno pública. É um senso de posicionamento exemplos, né, muito maior, é um senso, Guti, muito maior do que qualquer outro goleiro que tenha passado pelo Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos. Senso de posicionamento. Ele assumiu isso publicamente? Sobre o goleiro. Perdão, Magno, o Breno assumiu isso publicamente, aceitou essa comparação? Professor. Ah, tá. Porque professor Sérgio Lima, nosso amigo, é o Sérgio Lima. O Sérgio, sim, tem um posicionamento igual. Isso. Querido cliente. Mas eu queria falar dos exemplos do próprio Grêmio, que é um deles, um tal de Darley, né? Ganhou pouca coisa com o Grêmio, assumiu a titularidade com 21 anos, e o outro Groy. E não vou falar da fase do Groy já aos 28 anos, quando ele assumiu a titularidade do Grêmio e ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Eu falo do Groy que em 2006 assumiu o gol do Grêmio, depois do Galato ter uma lesão, e foi bem. Daí o Grêmio, pelo mesmo motivo desses últimos anos, por entender que ele era inexperiente, contratou o Sarra, depois veio o Vitor acabou dando certo, aí claro, fica difícil tirar o Vitor. Depois que o Vitor foi embora, exato, aí veio o Dida, e o Groy só foi assumir lá em 2015, 2016. Então tá na hora de confiar, né? O Grêmio tem goleiros criados na sua base, tá na hora de confiar. Porque se for para colocar Paulo Vitor, Júlio César, Vanderlei, convenhamos, né? Ô Guti, sabe o que eu lembrei de manhã? Aqui, ó, eu nem fui lá atrás, Orestes, pegar o Danley, tá? Eu falei de manhã no Agora com o Bauer o seguinte, só da fábrica recente de goleiros, recente entre aspas, vou pegar aqui os últimos 20 anos. O Grêmio revelou o melhor, agora o Everton acho que passou essa marca, mas o melhor goleiro que o Palmeiras teve pós-Marcos, Fernando Praz, é revelado no Grêmio. O maior goleiro da história do Corinthians, Cássio, é revelado no Grêmio. Então só Marcelo Groi, revelado no Grêmio. O Galato pode não ter sido um grande goleiro na sua carreira, mas está na história do Grêmio por aquele pênalti que ele pegou lá nos aflitos. Então, sem eu puxar tão para trás, estou pegando só anos 2000, eu estou listando pelo menos 4 goleiros que ou têm história no Grêmio, como Groi e Galato, ou têm história em gigantes do futebol brasileiro, como Praz e Cássio. Quem sabe o Breno não possa ser mais um desses? Só o tempo vai dizer, né? Pro futebol gaúcho é importante, o Orestes quer falar, mas pro futebol gaúcho é importante que nós tenhamos ídolos e que sejam ídolos não vazios, mas com qualidade. Parece que esse jogador, e nisso que o Magno falou, eu concordo que se faça essa comparação, ele tem um ponto que lembra o jeito como o Tafarel. Ele posiciona bem, e como ele posiciona bem, ele tem confiança para fazer o encaixe, ele tem uma boa empunhadura, uma boa pegada, e ele não rebate, ele domina, como ele está bem posicionado, ele faz a caixa. Esse foi o primeiro aspecto que me chamou. Ele é muito novo ainda, vai ter muita coisa a desenvolver, mas essas outras coisas ele só vai desenvolver jogando, então por isso ele tem que continuar. O Orestes quer dizer alguma coisa? Diga, Orestes. Eu queria ser, quem faz uma defesa como aquela que ele fez, que a bola deu no chão, tipo o Banks lá, Pelé cabeceando, aquilo ali não é para qualquer um. Essas defesas acontecem de vez em quando. E o cara, para fazer uma defesa naquela bola ali, tem que ter muita qualidade, tem que ter elasticidade e principalmente reflexo. Esse menino tem um reflexo impressionante. Outra coisa, observem a serenidade que ele tem no gol. Tranquilo, não é espalhafatoso, vai firme na bola e, como disse o Zé Aldo, nada de rebote, ele não é peito de madeira, não. Ele encaixa, fica firme, não dá rebote, é uma tranquilidade. Se esse cara continuar jogando assim, nós teremos goleiro para a seleção brasileira, pode acreditar. E hoje é um bom teste, porque é Oliveira no sintético, né? É um jeito diferente de jogo, a bola, uma velocidade talvez com bola diferente. Molhada também, né? Previsão de chuva. Pode chover, exato. Hoje é um teste diferente, né? Sabe que o Orestes falou, só para não perder esse gancho, algo que eu tinha mencionado na sexta-feira, e o Orestes com muita propriedade agora foi numa linha muito parecida, eu concordo plenamente. A diferença do Breno
por que se compara Breno a Vanderlei e Paulo Vitor? Porque é o que tem no Grêmio, tá? Eu não vou comparar com outro, vou ficar nesses aí. O Vanderlei é um goleiro que dificulta a defesa fácil. A bola vem em cima dele e o Vanderlei se agacha, ele dá um pulo, ele vai uma cambalhota e se joga no chão. Era só pegar firme, não precisava, é um goleiro pirotécnico. Ele gosta da pirotecnia, ele gosta da acrobacia, o Vanderlei. O Breno é o contrário. Se a bola vai em cima dele, ele estica os dois braços, pega firme, não dá rebote e sai com a bola dominada. Se fosse Paulo Vitor, bom, aí jogaria a bola para dentro do gol, como ele fez na final da Copa do Brasil. Mas o Breno é um goleiro que simplifica a defesa difícil. O Vanderlei é um goleiro que dificulta a defesa simples. Essa é a diferença entre eles. Ô Zé, eu conversei hoje com o Rogério Brown, que é o empresário do Breno, e ele disse que está encaminhando para essa semana a primeira reunião para prorrogar o contrato do Breno. O contrato do Breno acaba no final deste ano. Se não tiver prorrogação e acerto, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O Rogério Brown está otimista de que o Grêmio vai conseguir sim valorizar o jogador. Ele diz que o foco agora é a questão dos jogos, o Breno é titular, ele tem que focar, por exemplo, hoje no jogo contra o São José, mas que esta semana ele deverá se reunir com o Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio e agora também está mais ligado ao futebol, para assinar uma prorrogação de contrato, que deve ser de 3 anos ou 4 anos, com gatilhos, tipo bonificação por convocação para a seleção brasileira, bonificação por titularidade, um reajuste a cada ano, a cada final de contrato. Hoje o Breno ganha 12 mil por mês. Esse é o salário na carteira, mais a questão de imagem. Eu acho que o Breno vai passar aí, sei lá, para 70, 80, que também é um belo salário. Mas a expectativa é essa, de que haja uma renovação. O Grêmio tem que apresentar um projeto, e o Rogério Brown desconfia, porque o Grêmio valoriza os jogadores da base, e que isso deverá acontecer ainda essa semana. Para quem não sabe, o Breno é de Sorocaba, e ele iniciou a carreira no Desportivo Brasil, e chegou no Grêmio em 2016. É um cara que agora faz com que o Grêmio desista de contratar goleiro, a verdade é essa. Vai apostar tudo que tem no Breno. E mais um exemplo, né, Silva, do que a gente trazia semana passada, desse departamento de captação do Grêmio, que é tão competente. Eu trouxe aqui certa feita a engrenagem, o funcionamento. O Grêmio tem 4 membros na sua categoria de base que são responsáveis por captar jogadores Brasil afora. Então tem um que fica responsável mais pelo Nordeste, outro que pega no interior de São Paulo, e 4, 5 vezes por ano eles vêm todos a Porto Alegre, se reúnem e trocam informações, trocam figurinhas. É o departamento de captação que o Grêmio tem na sua categoria de base. O Breno é mais um jogador oriundo desse departamento de captação. O Breno é de Sorocaba, como disse o Cristiano Silva, né? Eu queria Ele foi lá buscar. Queria acrescentar um dado. E tem reserva. E pedir aqui para o Vitor Rodrigues, que é o assessor de imprensa, digo, Vitor, qual o histórico do Breno nos pênaltis? Ele é pegador de pênaltis? Tem algum dado a esse respeito? Algum scout? Aí o Vitor só respondeu, ótimo. Não me apresentou um número, mas sugere que ele também é bom na defesa de pênaltis. Então estamos efetivamente diante de um goleiro promissor. Esse ótimo é aquela resposta que o cara não tem no momento, mas ele te dá um ótimo para não queimar aquele que ele assessora. E, na verdade, o Vitor Rodrigues não sabe como é que é o histórico. O Breno subiu agora para o time principal. Dados, né? É claro que tem. Agora eu vou te falar o seguinte também, Zé. O que mudaria? E não dá para esperar que ele falasse ruim, né, Cristiano? Se ele... Bom, vamos ver. Daqui a pouco o Breno subiu em 2018, ele é o 4º goleiro. Sei lá, acho que ele não tem 5 partidas como goleiro principal do Grêmio. 6 jogos. Tem 6 jogos. Que ele tenha sofrido nesses 6 jogos 10 pênaltis contra e ele tenha tomado 10 gols de pênalti. O que interfere na vida do Breno? Ele tá dizendo que ele não tem os dados estatísticos de controle, mas ele diz que vê todos os treinos. Mas olha só, Zé. Sim, que ele não tem os dados. A minha memória agora me traiu. Ele não tem os dados, Oliveira. Que ele não tem os dados. Eu acabei de dizer, ele não tem. E aí, o que interessa? Goleiro, o pênalti, a obrigação do pênalti mas deixa eu lembrar do batedor. Aquele Grêmio Pelotas pela Recopa Gaúcha não foi para os pênaltis? Não sei, não lembro. Eu não me lembro que jogo. A minha memória tá me traindo, mas aquele jogo foi empate. Eu não lembro se teve ali prorrogação ou se foi pênalti, ou se por empate teve vencedor. Bom, que poderia jogar aí por foi empate. Mas só daqui a pouco pedir a produção ir atrás daquele jogo, porque ali o goleiro era o Breno. Tá, mas que ele tenha defendido 5 pênaltis, certo? Quantas vezes na carreira de um goleiro ele vai ter a situação de ir para a decisão de pênaltis?
Não, eu estou fazendo uma tentativa de avaliação comparativa. O goleiro, Zé Aldo, ele tem que defender como o Breno está defendendo. Tá. Do tipo, agora tá dando um eco no meu retorno, pelo amor de Deus. Vamos lá. O Breno jogou contra o Já Aimoré. olhei aqui. O Grêmio venceu 2-0. Só que o Aimoré teve no mínimo 3 chances claríssimas de gol na cara do Breno. Ele defendeu. Ali é que ele tem que ser o goleiro. O pênalti é supérfluo. Não estamos Contra o Pelotas. nisso. Não estamos Peguei discordando aqui. nisso. Só queria acrescentar que no modelo de treinamento do goleiro moderno, do goleiro contemporâneo, isso é Fernando Praz falando, o trabalhar com os pés se tornou algo incorporado ao natural. Então, os goleiros modernos, eles já são treinados para jogar com os pés. É uma vantagem em relação à escola antiga de goleiros. E pegar pênaltis também diferencia um goleiro dos demais. O Grêmio de Vitor quase foi campeão brasileiro, em muitos jogos ele ganhando por defesas de pênaltis feitas pelo Vitor, que teve 2 temporadas, e eu não canso de repetir, excepcionais com a camisa do Grêmio. Posso ir para informação aqui ou não? Não, por favor, alguém gritou aí, tem um dado. Eu fui aqui atrás do vídeo. O Grêmio Pelotas da Recopa Gaúcha, eu lembro que era o Breno no gol e tinha ido para os pênaltis. Fui para ver aqui. Foram 5 pênaltis cobrados pelo Pelotas e todos entraram. Ele não teve defesa. Mas aí é que tá. E o Eu acho do Grêmio que errou pro Rodrigues. O pênalti é uma questão do atacante fazer. Tem que defender? Claro que tem. Se der para defender, beleza. Agora, daqui a pouco ele não pega nenhum pênalti. O atacante adversário mete para fora. E aí ganha nos pênaltis, é campeão. Ele tem que defender. Primeira coisa, goleiro defende. Ali, embaixo daquele arco ali, o arqueiro, goleiro, defende. Que nem o Breno tá fazendo. Agora, tem que sair com os pés, ele tem que ser um líbero, ele tem que ser goleiro linha. Calma, gente, calma. O goleiro primeiro tem que defender. Ele tem que garantir a vitória do time, como o Breno fez contra o Aimoré. Nesse aspecto, Isso aí. Pênalti Pênalti é uma sequência. Tem vários acréscimos assim, que são adicionais, que são o diferencial. Se tem 2 goleiros bons, excelentes embaixo das traves, um joga bem com os pés e outro não, aí tu vai no que joga bem com os pés. Mas como diferencial, o básico é aquilo ali. E o Breno tem feito isso com maestria nesses jogos que ele é titular. O pênalti, que é o que vai diferenciar daqui a pouco, e a pergunta do Zé, ela faz sentido, porque o Grêmio é traumatizado. O Grêmio tem um goleiro que o ano inteiro não pegou um pênalti. Cobraram 600, até o Sarrafiori pegou pênalti no último Campeonato Brasileiro e o goleiro do Grêmio não. Então a curiosidade do Zé, ela faz sentido. Agora, pênalti se trabalha. Tem vários goleiros aí que são fantásticos na história do futebol e que não eram grandes pegadores de pênalti. Também tem goleiros que eram horrorosos, tomavam 2, 3 frangos por semana e que eram gigantes nas penalidades. O pênalti é uma excepcionalidade. É importante ter um goleiro que pegue? Pô, claro que é importante. Pode ganhar um campeonato com um goleiro pegando um pênalti. Agora, não adianta nada o cara só pegar o pênalti e não ser um bom goleiro no transcorrer do jogo. O Atlético Mineiro está se mostrando um grande goleiro. O Atlético Mineiro campeão da América no último minuto, depois dos acréscimos, já lembra? O Vitor defendeu um pênalti. Sim, contra o Tijuana, nas quartas de final. Parabéns, eu acho que é importante. Agora eu vou te falar o seguinte: o Inter teve um goleiro na era base. bom goleiro e pegador de pênalti. Silva. Mazzaropi era um bom goleiro e pegador de pênalti. Mas aí que tá, é um complemento, Orestes. Mas aí que o goleiro ele tem que defender pênalti. O Inter tinha um goleiro na base chamado Copete. Era o cara, pegava pênalti tudo quando a gente. Eu não sei onde é que anda o Copete hoje. Vou te dizer outro, o Inter tinha 2 goleiros na base, que um era titular, chamava-se Muriel, e tinha dificuldade no pênalti. Quando ia para decisão, o técnico até não sei se não era o Lisca o técnico, ou se já era Osmar Loz, não lembro. Tirava o Muriel para colocar o reserva, que era um grande pegador de pênalti. Chamava-se Bruno Grassi. O grande goleiro brasileiro, se a gente indagar hoje, vem rapidamente assim na memória a resposta. É o Everton do Palmeiras. E o Everton do Palmeiras é bom embaixo dos paus, mas é bom também com os pés e é bom também nos pênaltis. Ele é um goleiro completo. Hoje é o nosso... Por isso que é o melhor goleiro do país. É o nosso grande nome, então... Então vou te dizer uma coisa, um dos grandes goleiros, só pra listar assim, é óbvio que eu prefiro um goleiro que pegue tudo, inclusive pênalti, tá? Mas só pra listar, um dos grandes goleiros da história do Grêmio, Danley, tinha uma dificuldade imensa em pênalti.
O Danley não era pegador de pênalti. E é um dos grandes goleiros da história do Grêmio. Manuel já do outro lado, lá pelo intercomunicador comercial. Eu vou fazer o intervalo rapidinho, Manuel. Magno. José, então antes do intervalo, só para essa questão de pênaltis, Cristiano Silva, vocês conhecem muito bem. Questão de uns 5 anos atrás, um amistoso, amigável, lá em Caxias do Sul, na chácara de um tio de Luiz Panis. Foi para os pênaltis o jogo da turma lá, os colegas. Defendi os pênaltis de Eduardo Costa e de Rafael Baumgarten. Ou seja, a minha consagração no futebolzinho 7, viu, o Cristiano Silva? Foi ali que o Baumgarten largou, né? Ali o Baumgarten, não, esse negócio não dá mais pra mim. O Eduardo Costa é um ser comum como todos nós. Agora, Rafael Baumgarten era lateral direito, jogou no Botafogo, no Náutico, Novo Hamburgo. Claro. Aí tu pegar pênalti do Rafael, pegar pênalti do Baumgarten é consagração. Por exemplo... Tô tomando uma pressão. Incomodei ele a noite inteira depois. Olha aqui, manda o Manuel segurar. Não, é do Zé Rock, 2 caras furiosas pro meu lado. Então segura, o Rock tá chegando agora, a bagaça Cristiano, aqui... Mas que gaúcho bem brabo, Cristiano. A bagaça aqui toca diferente que lá no Morro Santo Antônio. A bagaça aqui é diferente. Eu joguei uma partida contra o Yarley. O Yarley deu 5 chutes a gol. Eu defendi 4 e a outra foi pra fora. 2 recados aqui. Caco de Curitiba tá nos ouvindo na capital do Paraná. Olha só, pessoal, a goleira do Fluminense... Ué, mas tu não ia pro intervalo agora? Eu anunciei que ia atender 2 recados e vocês se atravessaram. Vamos lá, vamos atender rapidinho, já vamos. Olha só, pessoal, a goleira do Fluminense feminino sub-18 levou 4 gols do Inter sábado com a bola rolando e depois defendeu 4 pênaltis. Obrigado pelo recado do nosso ouvinte que tá mandando essa mensagem. O outro diz assim, é o Ronaldo Gasparotto. Bom dia, o Cláudio Cabral sempre dizia, o goleiro tem que pegar as bolas defensáveis. Intervalo, voltamos já. Estamos de volta agora com o Ganhão do Jogo pela Rádio Guaíba, são 12h39, a hora certa é Carrefour. Eu disse Carrefour, todos merecem o melhor. O nosso ouvinte de São Paulo, identificado torcedor do Inter, o Celso Busato diz, o Tafarel salvou o Brasil em 2 Copas do Mundo pegando pênaltis, etc. Esse foi o maior da história, diz o nosso querido Celso. Obrigado, Celso, pelo carinho da tua companhia de todos os dias, tá sempre com a gente, sempre mandando manifestações lá direto de São Paulo. Bem, Tafarel de fato pegava pênaltis, ele pegou nos mundiais, eu me lembro numa narração aqui pela Rádio Guaíba. Pênalti se ensina, Zé. De uma semifinal de Olimpíada em Seul, na Coreia do Sul, que o Brasil eliminou a Alemanha e o alemão pegou nos pênaltis e teve erro de arbitragem, ele levou o Brasil para a final. Perdemos, não sei se ainda era a União Soviética ou já era a Rússia, mas perdemos na final para um time profissional com os nossos meninos. Pênalti não é loteria, não tem a ver com sorte e azar. Pênalti se ensina, pênalti é treino, pênalti se trabalha. Pênalti é muito se estuda psicológico. também, né? Se estuda. Hoje o preparador de goleiro leva um tablet pro campo. É o goleiro que tenta desestabilizar o atacante e vice-versa. É o goleiro que tem como estratégia ameaçar cair para um lado e cair para o outro, ou ameaçar cair para um lado e cair para o mesmo da ameaça, também é uma estratégia, que espera a definição, esse tem que ter uma envergadura maior, porque quem espera geralmente sai atrás, né, por questões óbvias. Pênalti é estratégia, é treino, e se modifica ao longo da carreira. O Marcelo Grohe, quando começou no Grêmio, tinha uma dificuldade imensa em pênaltis, e depois o Grêmio até título ganhou com o Grohe pegando pênalti. Naquela recopa contra o Independiente em Porto Alegre, por exemplo, naquela classificação contra a LDU na pré-Libertadores, o Grohe pega um pênalti decisivo, naquela Copa do Brasil que ele pega um pênalti do Everton, na época no Atlético Paranaense, também decisivo. Ao longo do tempo ele foi aperfeiçoando e aprimorando isso, faz parte. Agora, o Vanderlei com 35 anos nunca foi um pegador de pênalti, não vai ser agora depois dos 35 que vai ser, né? Luiz Magno sempre foi um pegador de pênaltis porque adotava a estratégia de aguardar a definição. Então, quando o cara batia ou no meio do gol ou mal, havia defesa. Fazer gol em Luiz Magno levava é muito difícil. Tablet pro gramado com histórico dos batedores. Aprendi com Geraldo Pereira de Matos Filho, Mazarope. Olha o pé de apoio do batedor, se tu vai tentar adivinhar canto. Olha o pé de apoio, como é que vai posicionar o pé de apoio. E aí tu vai saber o canto que ele vai bater.
Bom, a força das escalas eu não tenho acompanhado com aquela atenção de quem está na transmissão. O Magno tem feito mais os jogos dos meninos do Grêmio, esse 100% de aproveitamento na largada do gauchão, com o Cristiano Oliveira e também com o Carlos, que agora está de férias, como comentaristas. Então vocês podem contribuir com essa minha indagação. Eu, Pfeiffer... O Guti, a minha indagação é no sentido, estaria a presença desses garotos, como o Breno, como o Ricardinho, que também foi muito festejado no último jogo, ofuscando um pouco aquilo que poderia ser um brilho e uma afirmação do Ferreirinha? Não, eu acho que não. Eu acho que cada um na sua, né? Todos. Tem o Wanderson, tem o Pedro, tem todo mundo. O Pedro Lucas foi muito bem sexta-feira, primeiro tempo muito bom. No segundo teve ali uma queda, uma oscilação natural, mas primeiro tempo muito bem. Se apresentando com toques rápidos, né, levando o time para frente, jogando entre as linhas de marcação do adversário. Foi bem o Pedro Lucas ali. O Ferreira é uma afirmação. O Ferreira é um jogador com 23 anos já completados, agora no mês retrasado. É um titular do Grêmio. O Ferreira é titular do Grêmio. E eu não acho que seja um super jogador, tá? Eu até acho que dessa linhagem, deixa eu colocar entre aspas, de pontas esquerdas do Grêmio recentes, Pedro Rocha, depois até um período de Fernandinho, Cebolinha, Pepe e Ferreira, eu acho que o Ferreira, de todos eles, fica até em último nessa hierarquia. Mas ainda assim é um cara que tem suas qualidades, é um cara interessante. Eu queria ver, confesso, Zé, embora o Gui Azevedo tenha mostrado também personalidade pela direita, eu queria ver o Ferreira pela direita e o Léo Chu pela esquerda. Para mim, esse é o casamento ideal com aquilo que o Grêmio tem à disposição hoje. E aí eu estou já desconsiderando o PP, que está negociado com o Porto, mas eu queria ver isso, porque o Ferreira, embora esteja melhorando a sua finalização, e isso é nítido, as conclusões dele são muito mais perigosas hoje do que eram antes, é nítido que há uma evolução, mas ainda assim a finalização não é o principal predicado do Ferreira. O principal é o drible, ele é muito habilidoso. E o principal predicado do Léo Chu é a velocidade. Ele tem uma facilidade de dar o tapa para o fundo e buscar o cruzamento que, assim, é fantástico. Então Cristiano, eu queria ver, confesso, o Ferreira pela direita, quando todos voltarem já, eu queria ver o Diego Souza de centroavante, com Ferreira pela direita e Léo Chu pela esquerda. Eu acho que é um trio que pode funcionar. uma coisa eu tenho certeza. Melhores ou com mais potencial, pelo menos do que a gente já viu, que o Luiz Fernando, por exemplo, a gente tem certeza disso. Sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida. E renovou o contrato, né? O Alisson joga para trás, o Ferreira e o Léo Chu jogam para frente. Isso por si só já é uma vantagem que Ferreira e Léo Chu tem para cima do Alisson. Ferreira, para mim deve ser titular, ele e o Léo Chu, como eu disse. Mas Luiz Fernando, Everton Cardoso, Alisson, não chega, né? Chega, tiveram chance de sobra já. O Renato está num processo agora de reformulação do time do Grêmio e as contratações ainda não chegaram. Nessa mescla de time que vai dar sequência às competições importantes, às decisões da Copa Libertadores contra o Del Valle e a sequência da temporada, quem desses meninos vocês colocariam já no time titular, além dessa ideia do Oliveira de colocar Ferreira pela direita e o Chu pela esquerda? Breno e Ferreira. Breno, goleiro, Wanderson. Ferreira, atacante. Aí o Wanderson, lateral direito, é isso aí. Ontem não sei se foi o Gutierrez, alguém disse que o Grêmio... Só tem um detalhe, veja bem, Zé. Se confirmar, e a tendência é que confirme, Breno no gol, Wanderson na lateral direito e o Ferreira, sim, como titular, de 11, tu ter 3 formados na base e apostar, já é um salto muito importante. Não, teria até mais, Fora né? o grupo, Matheus né? Henrique, enfim. Eles já Fora o também são da grupo, base. o grupo do Grêmio tem vários. Não, eu sei, mas o Matheus Henrique já está consolidado. Eu estou dizendo desse surgindo agora. Mostra que realmente finalmente, a filosofia de apostar cada vez mais na base vai vingar no Grêmio. Se isso realmente acontecer, e deve acontecer, né? Se tem um departamento exemplar no Grêmio, é a categoria de base. A base do Grêmio revela gente a rodo. Tem muita gente boa surgindo. Muita gente boa mesmo. A lateral esquerda, me perguntaram, tinha uma pergunta interessante que chegou sexta, que todo time é composto por guris, menos na esquerda, que joga o Bruno Cortez. E aí perguntaram se é porque não tem gente boa na base. Eu disse que não, justamente o contrário, cara. O Grêmio tá com uma safra de laterais esquerdos promissores. O Guilherme Guedes tem que parar de se machucar, né? Alguém tem que explicar o que acontece com ele.
mas ele é promissor. Abaixo dele, o Vitinho, que acabou de renovar contrato, é promissor. E tem um menino de 17 anos chamado Cuiabano, que é muito promissor. Então, a base do Grêmio, ela revela muita gente. Se o Grêmio finalmente aproveitar esses jogadores mais cedo, e não quando eles fizerem 23, 24 anos, como foi o caso do Isaac, se começar a aproveitar esses caras com 19, 20, tem muita gente boa surgindo aí. Tem uma realidade com a qual nós estamos nos deparando, que é a demora na contratação de reforços. Ontem eu ouvi, eu não sei se foi o Gutierrez que disse, que há em curso uma negociação ainda do Grêmio para trazer o Rafinha. Eu estava até perguntando aqui para o Pfeiffer, ele não me respondeu. Essa possibilidade, como é que vocês veem? Eu posso responder? Eu não quero aqui desbancar a informação de ninguém, tá? E eu sei que dirigente às vezes fala pra gente uma coisa e faz outra. Mas se o Grêmio contratar o Rafinha, o presidente Romildo Bolzan Júnior, eu vou poder chamar de mentiroso. Porque ele falou com todas as letras para mim. Eu entrevistei o presidente Romildo, fiz matéria pro site Gol, coloquei na Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba também ouviu o presidente Romildo. Ele disse: não vou contratar o Rafinha. Não tenho interesse no Rafinha, o Grêmio não tem interesse no Rafinha. Os laterais do Grêmio, dito pelo presidente Romildo, são Wanderson, e vamos firmar o Wanderson, apostamos muito no Wanderson, e o Vitor Ferraz, que está se recuperando de condicionamento físico. O Grêmio também aposta no Vitor Ferraz, e ele ainda citou o Léo Gomes, que volta em maio. Rafinha, eu sinceramente, eu só estou explicando e não vou explicar mais também, porque eu acho que é perder tempo. O Grêmio não vai contratar o Rafinha. O Grêmio nunca teve interesse no Rafinha. O Rafinha, o empresário do Rafinha, falou com o Renato no Rio de Janeiro, e o Renato naquela de recuperar todo mundo, quem sabe o Rafinha, o Grêmio disse não. E o Grêmio, ao dizer não pro Renato e Rafinha, mostra que desta vez parece que os poderes do Renato diminuíram de maneira significativa dentro do vestiário. Porque em outros momentos o Grêmio trouxe Thiago Neves e trouxe o Diego Souza. Só pra gente colocar os pingos nos is, é que teve a participação do nosso colega Marcelo Salzano, um abraço para ele, e ele tem essa informação, eu não tenho essa informação. Independente se ela se confirmar ou não, eu vou pro outro lado, que é da análise. Eu acho um desperdício de dinheiro o Grêmio contratar um jogador com o perfil do Rafinha. Claro que é um baita de um lateral, tem a sua história, mas até pelo que disse o Cristiano Silva, não tem motivo pro Grêmio fazer uma coisa dessa. Desnecessário. E outra coisa que o presidente disse, que quer diminuir a questão de idade do elenco do Grêmio. O Rafinha tem 35 anos, ganha muito, o Grêmio quer reduzir a folha também. E não vai reduzir folha contratando o Rafinha. Não vai diminuir a idade do elenco contratando o Rafinha. Tu abre o teu armário, Zé Aldo, tu tem no teu armário, tem 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, mas não tem massa, por exemplo. E aí tu vai no mercado e vai comprar mais arroz, mais feijão e não vai comprar massa? Sim. Não, ao contrário, aquilo que tu tem no armário, tu não precisa buscar no mercado. E um feijão caro com vencimento mais breve do que os que já tem no armário. Exatamente. Se tu tens na tua lateral direita um cara promissor como o Wanderson, o Vitor Ferraz, que foi titular no ano inteiro, que o Renato gosta, apesar de tudo. E eu não acho mau jogador, acho inteligente. Acho que a questão do Vitor Ferraz é um problema físico, que talvez com a troca de preparador possa até ajudar, embora agora ele esteja um ano mais velho, evidente. Tem o Léo Gomes, que em algum momento tem que voltar. Tem 3 caras para a direita. Para que buscar o Rafinha, que não seria... Uma coisa assim, o Rafinha tá vindo por 150 mil reais. Não é. Aí é diferente. Aí traz. Porque aí o arroz está em promoção. Se o Rafinha tá pedindo 200 mil, traz e busca no aeroporto, porque é bom jogador. Agora, se ele vai chegar, como era a informação, com um salário no mesmo nível de Jeromel, Kahneman e Maicon, aí tu não precisa. O teu armário tá cheio de caras da mesma posição, para que mais um pagando uma fortuna? Então use esse dinheiro, use essa fortuna e traz um camisa 5. Traz um ponta, entende? Sim. Aí faz isso, não traz um cara para uma posição que já tem. O Pfeiffer está dizendo aqui, Renato quer, a direção descartou, Romildo me garantiu que não vem. É a posição do repórter setorista da Rádio Guaíba no Grêmio. Eu acho que tu deveria confiar mais na reportagem.
Não, tu deveria confiar mais na reportagem da Guaíba. Não é questão de confiança do pessoal da Guaíba. Claro que eu confio. Eu só propus. Não, e ainda falou que foi eu, né? Não, sinceramente, eu me lembro do debate ontem, que a notícia circulou no debate. Mas essa é uma oportunidade da gente até fazer ampliar a informação. O Pfeiffer está me confirmando que não. E ele disse assim: as 3 fontes com quem falei disseram que não tem negociação. É bom. Então, mas não tem negociação, página virada. Isso aí é bacana. O setorista, e aqui eu vou falar em nome dos setoristas, mesmo eles não tendo pedido a defesa de ninguém. O setorista, hoje, ele mais desmente do que vai atrás de informação. Porque é um terreno muito fértil essa época do ano. O empresário larga uma casquinha, olha, até para o jogador dele estar esquecido falar, ou para valorizar. O cara está numa negociação numa outra ponta do país, mas tem uma proposta lá do Sul. Isso aconteceu com esse volante do Vijaçante, vai dizer isso agora? Não, o Vijaçante do Cerro. Aconteceu com o Gabriel Neves do Nacional com o Inter e com o Vijaçante do Cerro com o Grêmio. O empresário disse que estava vindo para o Grêmio, o Pfeiffer ligou para o presidente disse: olha, eu estou entrando no meu carro agora, estou em Osório, nem estou em Porto Alegre, muito menos reunido no Paraguai pelo cara. Mas eu quero destacar que os dirigentes da dupla Grenal, eles também mentem, eles dão curva. Em nome do negócio, do interesse do negócio para o clube, eles também dão curva na gente. Mas é assim, enfim, isso é uma coisa que a gente já debate há muito tempo, e daqui a pouco alguém põe no Twitter: olha, o Grêmio está contratando o Messi. E aí, olha, o Grêmio não está contratando o Messi. É muito o caso do Cavani. O Cavani o Grêmio alimentou também. Ali o Cavani, o Grêmio para sair de uma crise que acontecia dentro de campo, ali para tapar uma cortina de fumaça, para tapar o péssimo futebol dentro de campo, deixa falar do Cavani. Porque o Cavani veio aquele assunto no momento em que o presidente demitiu o Thiago Neves. Antes de todo mundo. Chegou o Thiago Neves, vai embora. E aí, para não dar aquela crise, o Cavani, todo mundo, um jogador, tudo. Aí alimenta, deixa a imprensa falar do Cavani. Mas, cara, vamos combinar o seguinte: aqueles que põem o neurônio, que tem 2 neurônios, e põem eles a trabalhar, nós sabíamos que o Cavani não ia vir para o Grêmio. Ou alguém algum dia cogitou que o Cavani ia vir para o Grêmio. Não. O Grêmio foi lá, e aí, empresário do Cavani, irmão do Cavani, o que tu acha? Gosto muito, me gusta, mas estou acá e eu quero jogar na Inglaterra. E vai ficar lá. É só botar. Mas ali era interesse do clube a cortina de fumaça. Para tapar a crise técnica do time. Não, o Grêmio levou aquela cortina de fumaça até a festividade do seu aniversário, né? Que já era em meio à pandemia, então não teve nada presencial, teve uma festa toda transmitida virtualmente. Os torcedores lotaram os canais do Grêmio publicamente, na expectativa de alguma coisa. Cara, os caras conseguiram ver a sombra, eu acho que era do Borghetinho. Ele diz: tem um cabeludo lá, o Cavani. Gente, é do Borghetinho? Ou era o Mr. P? Nem sei quem era. Tinha um cabeludo lá, os caras acharam que era o Cavani. Era um cara da produtora, meteu a mecha do cabelo, os caras: vai aparecer o Cavani agora. Eu disse: não, ia de carro, sabe? Mas o Grêmio alimentou isso aí. O Grêmio alimentou, o Grêmio fez questão de alimentar. Mais ou menos o que aconteceu ontem com o nosso arquivo Guaíba. A nossa Vivian Leal colocou o arquivo na live do nosso Facebook, na representação de ontem à tarde, e os recados dos que acompanhavam, apavorados como se estivesse acontecendo naquele momento. Sendo que ali estava muito bem descrito o arquivo Guaíba, julho de 1994, e muita gente achando que estava acontecendo naquele momento. Mas isso aí já tem na história, Magno. O Orson Welles, Guerra dos Mundos. Eu fui batizado pelo querido Marcelo Rocha de Orson Welles do Esteio. Exato. Para quem não sabe essa história, nos Estados Unidos eles passaram uma radionovela sobre Guerra dos Mundos. O pessoal já deve ter visto Guerra dos Mundos. E o pessoal saiu enlouquecido nas ruas achando que estava acontecendo aquilo. Um parente me ligou de Viamão. Mas é importante destacar, Zé, que foi uma bela edição por parte da nossa equipe técnica, da produção, e foi uma aula de jornalismo o que se colocou ontem no Arquivo Guaíba. Eu sugeri que esses agora gestores, professores das universidades de comunicação, que peguem esse arquivo e mostrem como se faz uma cobertura tensa e densa, como foi a do motim de 1994. Bem, o programa grande trabalho.
viu, Zé? Um grande trabalho teu naquela cobertura. Fantástico trabalho teu naquela cobertura. Do Paulo Mais ou Mesquita, menos. Do Zé, mais ou menos. do Marcelo Magalhães, do Alfredo Poças. Tem mais? Flávio Valente. Pereira, Flávio Valente, do Gustavo Mota, que fez ali o encerramento na rendição do Melara. Grande. E o Haroldo Santos, que era o plantão, inclusive, do jogo. O Zé estava transmitindo Itália e Espanha. O Haroldo Santos, Magno, botou o Melara no ar. O Melara. Exato. Em outro momento ele botou o Romário, agora botou o Melara no ar. Sabe o que é tu botar o criminoso no ar? Pro Zé negociar a rendição. O Zé negociou a rendição do Melara dentro do Plaza São Rafael. Isso é um momento mágico histórico. Haroldinho era surpreendente. Eles entraram correndo, ele Olha e o Flávio aqui, ó, Portela no estúdio. Melara tá no ar, e eu não sabia nem como começar, porque, poxa, o cara era o centro de tudo. Aí tu começou assim, boa tarde, Melara. O Melara cercado, tomando tiro de tudo quanto é lado. Boa tarde, Melara, tudo bem? Foi com a psicóloga. Foi com a psicóloga. Ô, Zé Aldo, e ela tudo bem nada, esse tudo bem que inventaram. Esse Não tudo tá bem nada que bem, inventaram aí, não aconteceu. Não, Orestes, a psicóloga com 38 na cabeça, o bandido número 1 do estado, sequestrando, mantendo como refém, e o Zé Aldo... Tudo bem, doutora? Como vai a situação? Tudo bem, cara. Precisa encerrar, meninos. São 12h58. Foi um show. Permita. Baita programa. Permita, Zé, só aqui, mandar vibrações positivas para o Ney Lisboa. Estou aqui com o site do Correio do Povo, ele está internado no pronto-socorro, também ele é a esposa, com Covid-19. né? Vibração aos dois, vibrações positivas aos dois. Bom, é isso, toda a nossa solidariedade a todas as famílias que estão passando por essa tragédia, com familiares hospitalizados, a incerteza da recuperação da doença, todo o nosso carinho. E tenham calma, tenham cuidados o tempo todo. Voltaremos amanhã a partir das 11 da manhã e hoje à noite você acompanha aqui na Guaíba o confronto do Grêmio contra a equipe do São José com o comando do Luiz Magno, direto do Passo da Areia. É o Magno hoje, né? Magno com Gutierre, com Pfeiffer e com o Eurico Quadros. Até amanhã, tchau!